Opa, beleza, que eu Thiago, tô de volta aí com os vídeos, né? Fico uma semana sem fazer, mas enfim. Hoje eu vou estar falando do Dagger 2, né? Trabalhando com injeção de dependência no Android. Beleza, eu acho que vai ser bem tranquilo, bem rápido. Aqui tá um exemplo, né? De dependência forte e injeção de dependência. A injeção de dependência, não sei se você sabe, é um design partner, ok? E está sendo muito comentado aí já tem um tempo nos projetos Android. Para estar utilizando, enfim. Tem até mesmo uma palestra do Google, vou deixar no link aí embaixo do post, só explicando sobre o Dagger 2, enfim, fala de outras entidades também que permitem a implementação de gestão de dependência, não só no Android, né, mas é um contexto geral de programação. Enfim, o que é uma dependência forte, né? Imagina que você tem um objeto A que depende do objeto B, ok? E você cria a sua aplicação, né, a sua entidade da seguinte forma, a entidade objeto A tem o objeto B, com uma variável de distância, e aí no construtor do objeto A você tem o new objeto B. Né? Isso é uma dependência forte, você perde muito em manutenção, em teste unitário, né, e em reuso de código. Então o que a injeção de dependência veio a acrescentar com isso, né, resolver com isso? A gente ainda vai ter a dependência, ok? Só que a criação dela vai ser em outro lugar. Né? O nosso objeto A não sabe como é que ela foi criada, onde ela foi criada, se é realmente um tipo objeto B ou se é só uma entidade que, enfim, herda do objeto B. Isso não importa para o objeto A. Ele ainda tem dependência do objeto B, só que a criação é realizada fora do objeto A, ok? Então a gente tem assim a injeção de dependência. Ok. Vindo aqui, esse exemplo é bem famoso, né? Se você acompanha o CodePath e o Slide Nerd também, ok? A gente tem uma forma aí, um gráfico, né? De possivelmente foi utilizada aqui injeção de dependência, só que, enfim, sem nenhum outro componente, né, separando essas dependências. No caso aí seria o Dagger 2, ou então o RoboJuice, enfim. A gente pode sim estar tendo aqui a injeção de dependência ou não, mas olha como é que está as camadas, a comunicação entre as camadas, né, e entre as entidades. Está tudo bem bolado. Isso ainda acaba, a gente não ganha ainda muito com manutenção. Enfim, podemos sim ganhar com um teste unitário, isso não quer dizer nada, no caso do teste unitário, mas manutenção e reuso de código, enfim, ainda pode não estar sendo aproveitado. Ok, aqui sim são os clientes, né, as entidades que dependem, ok, dessas outras entidades. Mas aqui também tem uma entidade que depende essa depende dessa e dessa, enfim, tem um ciclo de dependências aí. E como é que a gente resolve isso, né? Aqui eu falo aqui que é injeção de dependência, novamente, só um detalhe que essa parte aqui, né, ele envolve outros padrões, e eu peguei diretamente aqui do javax.inject, né, que é a entidade aí que permite a implementação de injeção de dependência no Java, ok? Então, ele veio sim, a injeção de dependência veio sim para substituir a obtenção de objetos via construtores, factories, né, que é o padrão factory, e service locators, ok? E aí, detalhezinho aqui, tem benefício, segundo a documentação, né, em aplicações não triviais. Então já fica subentendido, ok? Que dependendo do tamanho da sua aplicação, isso aí você que vai definir se ela é trivial ou não, enfim. Eu não encontrei nenhum parâmetro falando quando é que a gente sabe que uma aplicação é trivial ou não. Uh, Dependendo do tamanho da sua aplicação, não vale a pena trabalhar com injeção de dependência. Mas se você for assistir a palestra lá do Google, ok? Que eu vou deixar o link aí no post, uh, o palestrante já começa falando sim da importância, né, que, enfim, se você que você deveria utilizar, se você acompanhar outros posts de outros blogs, você vai ver, aliás, tem um post aqui que eu acompanhei, que é, se eu não me engano, esse camarada aqui, em que o camarada já começa falando, aliás, muito bom post, vou deixar o link embaixo, já começa falando, é o Fernando, se eu não me engano, isso, Fernando Seja, já começa falando que sim, todo mundo deve utilizar, blá 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 blá, mas ainda tem aquela galera que defende que, enfim, não é sempre necessário a utilização, né, do, do padrão de gestão de dependência. O que eu acho que padrão é uma coisa que se discute a nível de projeto. Padrão sempre é bom porque é um problema que foi resolvido, né, um problema comum que foi resolvido e adotado como padrão por causa que um grupo, enfim, achou solução e definiu como padrão porque é a melhor forma de resolver aquele problema. Então, se puder utilizar padrão, é sim uma boa escolha. Mas a gente sabe que o projeto envolve também tempo. Então, é uma definição de projeto. Você vai ver se vai ser jogo para ti ou não.
O injeção de dependência é muito bom por causa, enfim, que ele maximiza, como dito aqui, o reuso de código, teste unitário, ok? E a manutenção, beleza? Aqui são os mais comuns, vamos tocar o barco aqui. No caso do Dagger 2 e que utiliza, né, o Javax Inject, tem umas anotações que a gente tem que, enfim, algumas anotações são do Dagger, por exemplo, se eu não me engano aqui, o provide, né, e o módulo, no decorrer do código a gente vai ver se é isso mesmo, são do Dagger, outras são do Javax, né, JavaX Inject. O módulo, ele é utilizado, né, o módulo, ele é utilizado em classes que vão ter os métodos que vão prover as dependências. Então esses dois são utilizados em conjunto, porque os métodos a gente vai saber quando ele é provider, quando ele tiver essa anotação de provide, ok? O componente, né, no caso são interfaces, não classes, o componente, o que ele faz é a ligação, né, das entidades que precisam das dependências e das entidades que fornecem as dependências. No caso aí, as que precisam são as que têm os inject, ok? Para injetar, enfim, a dependência. E essas interfaces vão fazer essa conexão, né, entre essas entidades, que é basicamente esse gráfico que vai explicar melhor. E a gente tem o singleton, né? O singleton, na verdade, pelo que eu entendi, ele trabalha da seguinte forma: você define o singleton de acordo com o escopo. Se você colocou o singleton dentro de um escopo de activity, né? No caso o componente, que a gente vai definir o escopo do componente, se colocou uma entidade singleton dentro de um componente de escopo de activity, ele vai ser singleton enquanto ele for chamado dentro daquele escopo de activity. Acabou, a activity foi encerrado, o componente foi encerrado, aquele singleton já era, ele não vai continuar na aplicação. Ele vai ser encerrado também, não vai ter mais referência para ele, ok? Então é bom ficar ligado nisso. E o scope permite que a gente define, né, construa escopos personalizados, ok? O qualifier é um pouco mais complexo, no caso quando a gente quer definir, mostrar para o Dagger como ele tem que trabalhar com uma entidade quando houver conflito. Por exemplo, vamos seguir aqui para o outro gráfico, que aqui ficou apenas um exemplo, né? Ficou mais claro do que acontece quando a gente está utilizando aí o Dagger, né, junto ao JavaX, para implementar a nossa injeção de dependência. A gente tem as nossas entidades, né? Lembrando que dentro desse conjunto de entidades, a gente tem entidades que dependem de outras entidades aqui, e essas dependências vão ser, sim, supridas aqui dentro, ok? E aí a gente tem um componente, né, a nossa interface, que vai ter os módulos, e então permitir que essas outras entidades obtenham as dependências que elas necessitam, vindo desses módulos, componentes dos módulos, enfim, das entidades, ok? Vamos para o código, acho que vai ficar bem mais simples de entender quando for no código. Aqui está o nosso projeto, ok? Claro, vem no seu Dagger top level, que é esse daqui, Project Dagger Example, por exemplo, no meu caso aqui o nome do meu projeto, e acrescenta esse class path, ok? Que vai ajudar a gente a obter, no caso vai permitir que o Dagger, né, seja os geradores de código do Dagger, os códigos gerados pelo Dagger, perdão, sejam acessados. Coloca esse camarada aqui, se você olhar nos exemplos aí mais como 1.4, que é antigo, a gente já está no 1.8, ok? Não vou entrar muito a fundo em como é que funciona isso, ok? Não é muito o que importa para a gente aqui, e sim como utilizar o Dagger para ter aquela maximização de reutilização de código, de teste e manutenção. E aí depois de eu ter adicionado esse camarada aqui, esse class path, você vem no seu app level, né, não top level, mas no grade app level, e adiciona esse plugin, que é referente ao nosso class path também, né, aquele que a gente adicionou no top level. Enfim, para finalizar, adiciona esse conjunto todo aqui, ok? E aí já podemos dar início à nossa codificação para separar os componentes, certo? Beleza. Só um detalhe, eu já tenho aqui uma Android Application, né? Então, se você já manja de Application, eu vou deixar o vídeo que eu fiz sobre Application no Android. Eu já coloquei aqui name Android Application, porque a gente vai estar precisando de utilizar esse camarada aqui quando eu for dar o exemplo do contexto de Singleton, ok? Então já adicionei esse Android Application. E aí o resto eu tenho o domínio do problema, que é um car, que tem uma acoplação aqui forte, uma dependência forte. Tá vendo que dentro do new do car a gente tem o new engine, que é o motor. E um engine que, enfim, não tem outra dependência dentro dele. Então eu já vou fechar aqui, ok? Aqui eu vou deixar aberto que eu vou acabar modificando, certo? E aqui nosso main activity, né? Que eu estou utilizando aí um serviço do sistema, que é o Shape Reference, e o nosso car
já estão todos funcionando, só que com a dependência forte. Né? Você está vendo que estão sendo criados então create, né? Dando new, enfim. Beleza, por onde a gente começa? Vamos começar pelos módulos. Eu tenho uns pacotes aqui, mas eles estão vazios. Vamos criar um módulo, new, Java Class, é classe mesmo, vou chamar de car módulo, né? Por convenção a gente coloca módulo no final, ok? Mas você pode colocar o nome que você quiser. E aí aqui na classe a gente já coloca bem assim, ó, arroba módulo, né? Beleza, deixa eu só importar aqui, Dagger, ok? E aí o que a gente vai precisar, no caso aqui, é ter, se a gente vir aqui na main activity, um acesso, uma instância, né, gerada pro car e pro share preference. E aí eu vou querer também gerar uma instância aqui para o nosso engine, que está dentro do nosso car. Aqui eu já vou aliviar um pouco, vou colocar Ctrl C, opa, engine, vou chamar de E, e vou fazer essa vinculação aqui no car. Beleza. Agora aqui, primeira coisa, provides, ok? Nosso escopo, eu nem criei o escopo ainda, então já para aqui, volta aqui para criar o escopo de acesso, de escopo de activity, não de aplicação. Vou criar aqui, tá vendo que eu estou em scope, vou criar aqui uma classe, na verdade é uma interface que eu vou criar, uma annotation, perdão. Vou colocar per activity, ok. E que eu vou colocar scope, opa, scope, então retention runtime, retention policy runtime. Já criamos o nosso escopo aí de activity. Vou fechar aqui, provides per activity, e aí sim, public, no nosso caso, esse primeiro vai fornecer o engine, engine, provide, ok, engine, você pode colocar o nome que você quiser. O que o Dagger vai fazer é, por exemplo, se você precisar de uma entidade, de um objeto do tipo engine, ele vai procurar qual é o provider que fornece vai utilizar ele, ok? Da maneira que você necessita lá, no caso, com as configurações que você necessita. No caso você não, né? O objeto, ok? Então, só que o provide engine, ele é utilizado o provider aqui de início por convenção também, igual a gente utiliza o módulo aqui no final do nome da classe, né? Para ficar mais fácil, no caso, é o debug, enfim, a manutenção do código. E aí, return new engine. Vou copiar aqui para evitar a fadiga. E eu preciso, esse engine aqui vai ser no caso do car, né? Do construtor do car. E agora eu preciso do car que vai ser utilizado no nosso main activity. Então vou botar aqui provide car. Vou colocar aqui car. Certo? Opa, vou botar aqui. E aqui, opa, vou colocar engine. New car. E o nosso engine que entra no construtor. Só um detalhe, para você poder fazer isso daqui, você tem que ter um provider definido, né, desse tipo aqui. Se você quiser fazer direto, sem precisar de criar um provider, você vem aqui, tira essa parte e cola aqui direto. Você não precisa de provider nesse caso. No caso não dessa forma, perdão, é new engine, ok? E aí já é o suficiente. Vamos voltar aqui, vou deixar daquela outra forma mesmo. Ok, temos o nosso provider, os dois providers que a gente precisa, ok? Só que a gente vai precisar de um outro para utilizar também o nosso share preference. A gente vai precisar de um outro módulo. Vamos criar um outro módulo aqui, application módulo, ok? Coloca como módulo. Você viu que a gente não define no escopo no módulo, e sim nos métodos, né? Esse caso aqui, eu vou ter
um public, um private, aliás, private static final string pref key, vou chamar de pk. Então vou ter um private application, vou chamar de app, e vou ter um construtor, a gente pode ter, né? Public application, vou ter aqui o application entrando com parâmetro de entrada, vou chamar só de A. Então, this app recebe A, ok? E aí sim a gente pode colocar já o nosso provider, né? Provides. O escopo, a forma de trabalho vai ser singleton no escopo, ok? Singleton. E aí sim, public share preferences, provide, botar preferências. A gente vai precisar do application também, porque eu vou colocar ele aqui, né? Application. E então, return a.get share preference pref key context.mode private, ok? Só que lembrando que a gente vai precisar do provide do application também, nesse caso aqui. Eu poderia simplificar e colocar direto aqui, né? Vamos simplificar dessa forma. Colocar direto this aqui, .app, ok? Beleza, né? Só que os módulos não são suficientes. Os módulos têm os providers, a gente precisa ainda dos nossos componentes, que são também chamados de contratos. Vou vir aqui, vou criar uma nova classe, na verdade é uma interface, e vou colocar car, aliás, application component. Temos que colocar aqui componente, vamos colocar as dependências, e temos que colocar o escopo, né, a forma de trabalho, singleton, no nosso caso o application. Dependência aqui, a gente só tem um módulo, né, que é o application module.class. E aqui sim a gente vai criar, né, a interface de acesso, ou então direto a injeção, né, das entidades que necessitam das nossas dependências, no caso que estão definidas no nosso application module. Eu vou precisar de só uma, a gente vai precisar de só uma aqui, que é do share preferência, então vou criar um provider, ok? E os métodos são sem argumentos. Então a gente vem aqui, share preferência, provide, colocar preferência que é o mesmo nome que eu utilizei lá, mas também não precisa de ser o mesmo, ok? Ele já vai fazer essa ligação pra gente. Ok. Aqui já é o suficiente pra gente, a gente vai criar um novo contrato, que é uma nova interface, chamada car componente. Perfeito. Ok, aqui vai ser per-activity o escopo. Ele vai ficar alive enquanto a activity estiver funcionando também, ok? Componente e as dependências. Aqui é um pouco diferente, porque aqui tem dependência, a gente vai depender de outro componente, não de outro módulo, e também de outro módulo. Dependência, application component .class e vírgula módulos e car módulo.class. Beleza. E a injeção aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente. Vou colocar public void inject, ok? Main activity, main activity. Só importar aqui. E no nosso caso aqui, do car, deixa eu ver em car, a gente vai trabalhar dessa forma por enquanto, mas a gente pode injetar, né, a dependência aqui também, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer com o car dessa forma,
vou colocar aqui para adiantar nosso lado, vou colocar inject, e aqui eu vou ter que colocar, coloquei, esqueci da anotação, e a gente não vai precisar desse construtor. Na documentação ele pede para fazer isso daqui, ó. Deixar, no nosso caso, deixar um construtor vazio, né? Que ele chama de construtor padrão, com um inject, para esse camarada funcionar. Só que eu testei e foi sem problema, mas de qualquer forma vamos deixar como a documentação pede, ok? Beleza. Então a gente pode vir no car componente, e essa injeção a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer dessa forma aqui com o car, certo? E dessa outra forma a gente vai utilizar os métodos, né, que no caso seria com pegando o car, provide car e o share preferência. Provide, no caso, só preferência. Opa. Ok. Deixa eu separar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui e vamos só voltar que essa aplicação já foi criada aqui. Dagger, opa. Dagger, car 90, enfim. Ele botou duas vezes 90 porque eu estou printando aqui também o speed que está no... que eu deixei aqui, eu colocar share preferência. Para a gente conseguir identificar a mudança. Beleza, mas aqui ainda está com o nosso acoplamento forte, né? Vamos vir aqui agora no nosso aplicar módulo está com um problema. Eu tirei essa injeção, não tem mais essa injeção dessa forma. Correto. Vamos vir aqui no nosso Android Application. Cadê o Android Application? E vamos já chamar um componente. Eu vou colocar aqui Private Application Component. Vou chamar de M Application Component. Quando a gente cria um componente, o Dagger faz o seguinte, o Dagger cria um Dagger Application Component. Dagger Application Dagger Car Component. Esses dois aqui que eram os meus testes que eu estava fazendo, mas enfim. Então a gente dá um builder, ok? E o que ele precisa, a dependência dele é um módulo, que é o Application Component, Application Módulo. A gente vem aqui e bota Application Módulo New Application Módulo, lembrando que o nosso módulo tem como parâmetro de entrada aí Application. Então só colocar disso que a gente está dentro da Application. E sim, dá o build. Ok, né? A gente não precisa de fazer nenhuma vinculação aqui. Na verdade a vinculação vai acontecer com o share preferência lá da Activity. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Mas a gente precisava de criar, né, o nosso Application Componente, que a gente vai utilizar ele na Activity para utilizar o nosso car componente. Vou criar um método aqui, public application component get application component. Só tiro o N. Não tem necessidade dele aqui não. Return nosso M application component. Ok, já vai ser o suficiente para o que a gente vai precisar. Voltando na main activity, a gente vai precisar agora do nosso componente de carro. Vou colocar aqui, ok? Como a gente, só um detalhe, se a gente voltar aqui em car, está vendo que não tem aqui, né, o private, ele pode ser public ou sem nada, né? Eu não vi nenhuma restrição quanto ao protected, né? Você pode fazer esse teste aí, mas ele não pode ser private, isso eu tenho certeza. A gente vai voltar aqui e como a gente não está utilizando aquela forma de injeção, nessa forma aqui, ó, deixa eu voltar, car módulo, não, é componente, car componente. Essa forma aqui para main activity, então a gente não precisa se preocupar com isso. No caso do car a gente precisava. Voltando para main activity, vamos pegar o nosso componente, private, car componente, mcar componente, ok? E fazer toda aquela jogada novamente. Recebe aí o
Dagger, car componente, builder, application componente e car module. Aqui são dois. Ele tem duas dependências. Application componente. Eu vou criar um método aqui para deixar o código um pouco menor. Private application component get application component. A gente vai fazer o seguinte: return, a gente acessa a aplicação, já dá o cast, get application, ok? Vem aqui e coloca Android application e aí get application component. Pega esse método aqui, private, que vai ser utilizado só aqui dentro dessa activity, ok? E aí tem mais coisas para a gente definir. Deixa eu quebrar aqui para ficar mais tranquilo de entender. Tem o car módulo, que é uma dependência também. Car módulo, aqui pode dar um new direto, new car módulo. E aí sim, quebrar build. Temos o nosso componente setado. No caso do carro, vou comentar aqui, a gente não tem mais resistência sendo criada, para a gente ter o car sendo criado com as dependências necessárias, a gente vem aqui, componente, e coloca inject. Tá vendo que ele tem um inject com car? Ele só tem esse inject por causa dessa definição que a gente fez aqui, senão ele não ia ter ele. E coloca aqui, no caso, o objeto car. Só que esse objeto car ele ainda não existe, né? Ele tem que existir para ele ser preenchido, né? Na verdade eu falei de ser criado, ele não é criado, as dependências são criadas. A gente pega o nosso mcar e pega ainda o nosso mcar componente e pega o provide car. Agora sim a gente tem ele criado, certo? Só que ele ainda não tem a dependência engine dentro dele. Então a gente vem aqui e coloca mcar. Agora ele tem. E aí a gente faz toda a configuração necessária aqui, né, para apresentar o 90. Esse camarada não vai ser mais dessa forma o acesso. A gente pega o share e mcar componente. Opa, é provide preferences. Só certificando se a gente fez tudo correto aqui. Provide preferences, né, share preference. Ele vai pegar o provedor desse componente, ok? Que tem share preference, que tem um módulo, né, que tem esse provedor também. Application módulo, tá aqui ele, certo? Então, teoricamente, é para estar funcionando corretamente. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos executar. Ok. Car 90, Share Preference 90. Então tá aí, né? Foi uma implementação simples do Dagger. Você entendeu? Para você entender o Dagger, se você não entendeu, para assistir de novo, vou deixar os links de outros conteúdos aí. A maioria deles são em inglês, aliás, todos são em inglês. O que você tem que pegar mesmo é a ideia da injeção de dependência. Depois disso é tranquilo entender o Dagger, ok? O Dagger tem muito mais coisas que você pode estar vendo. Aqui está o link da documentação, tem algumas coisas a mais aqui. Tem esses posts que eu acabei lendo. Esse daqui é do Dagger 1, que é muito bom também, acompanhar todo o conteúdo para você ter um pouco mais de consciência do que vai ser o Dagger 2 antes de começar com o Dagger 2. Enfim, vou deixar os links aí embaixo. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo, né, que vai voltar assim ser uma vez por semana. Foi só uma vez que eu parei. Valeu!